Bom, o tema então da nossa apresentação é saia do lugar e tenha resultados. Nós vamos falar sobre neurociência, tá? Usando-a para o nosso favor. E dois grupos em especial. Primeiro, Primeiro, sobre vender, levando-se em conta instintos primitivos das pessoas, profundos, ocultos, que às vezes não nos damos conta, mas fazem muita diferença em atingirmos o coração destas pessoas. E um outro aspecto, tá, que a neurociência nos ajuda muito é a pessoa não se destruir com pensamentos negativos. Uma dica de aprendizagem para todos: tá? Faça anotações em papel, mas somente anotação de palavras e frases do ponto-chave. Alguns gostam de dar um print de tela, alguns gostam de gravar, mas quando pesquisamos a fundo o nosso cérebro e a nossa mente, nós percebemos que as anotações em papel estimulam o funcionamento do cérebro, realmente ajudando e muito no aprendizado. Nós compreendemos melhor e nós memorizamos melhor. Fica a dica, para todos vocês. Bom, neurociência. A neurociência, ela estuda o sistema nervoso, que é formado pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, e as ligações de todo esse sistema com o nosso corpo humano. Ela tem várias divisões, mas nós vamos ver especificamente neurociência comportamental, de uma forma direta, prática, objetiva, de maneira que possamos tirar proveito pessoal. Dentro do nosso cérebro, o cérebro é a parte física, é como se fosse o equivalente do hardware do computador. E a mente é a parte de ideias, de funcionamento, de raciocínio, de pensar, de discernir as coisas. Quando estamos falando de neurociência, nós estudamos principalmente o cérebro, que é esse órgão que temos aqui dentro do nosso crânio. E este órgão é formado por bilhões de conexões neurais. São células nervosas que, dependendo da maneira como elas se encaixam uma com a outra, vão formando caminhos. E o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira um tanto quanto preguiçosa, ou seja, o cérebro sempre procura aquilo que já está pronto. Nós traçamos determinados caminhos neurais. E estes caminhos vão ter a preferência quando surge uma situação. Principalmente na correria do dia a dia, o cérebro vai buscar o que já está pronto. Ele não vai ficar correndo atrás de criar uma nova opção ou caminho. O fato de ele buscar o que já está pronto pode ser de ajuda, como pode não ser. Para que possamos entender de uma maneira prática e simples, nós vamos comparar o cérebro humano a uma fazenda. Então vamos contar aqui uma pequena história. Era uma vez um pai que tinha dois filhos, e ele deu a cada um destes filhos uma fazenda linda, perfeita, com ótima localização, com tudo de bom e do melhor. Cada uma delas era bem idêntica à outra, mas havia uma condição: um filho não podia interferir no trabalho do outro. Então, seriam fazendas separadas. E também uma característica desses dois filhos é que eles não eram agricultores, eles não eram homens do campo, eles não estavam acostumados a nenhuma atividade rural. Como será então que eles se saíram neste desafio? Bom, o primeiro filho, quando olhou a fazenda, ele parou e pensou: espera aí, eu nunca trabalhei com a terra, o que que eu vou fazer aqui? Já sei, eu vou contratar quem saiba trabalhar. Então, ele saiu contratando agricultores, chamou vários agricultores, cedeu a eles um pedaço da fazenda e disse: esse pedaço está aos cuidados de vocês. Aqui vocês podem plantar, colher, e tudo que for vendido daqui nós dividimos meio a meio.
Metade para mim, por ser o dono da terra, metade a vocês pelo trabalho feito. E esses agricultores ficaram maravilhados com a proposta, porque eles estavam acostumados a trabalhar duro e receber muito pouco, e aqui eles receberiam metade da venda da produção. Então, muito entusiasmados, passaram a fazer o seu melhor ali. A mesma ideia foi com criadores de gado. Cedeu uma parte da fazenda para eles e o que produzisse de carne, de leite e tal, seria dividido meio a meio. E o mesmo com produtores de galinhas e ovos. Por fim, uma última parte dessa fazenda ficou para ele. Bom, conforme o resultado que ia entrando, esse fazendeiro, ele reinvestia os ganhos na fazenda. Ele não torrava todo o dinheiro. Parte ficava para o gasto dele, mas a maior parte ele colocou cercas, construiu estradas, comprou caminhão, máquinas, e entrando dinheiro com o passar do tempo, ele ia colocando energia solar, telefonia, vários e vários melhoramentos para que aquela fazenda, em todos os sentidos, fosse top de produção. Vamos adiante. E a segunda fazenda? Igualmente, o segundo filho, ele não entendia nada de terra, mas diferente do irmão dele, ele tinha medo das pessoas. Ele não queria fazer acordo com ninguém, tinha medo de ser roubado, de tomarem a terra dele, e ele pensou: não, eu mesmo vou fazer o serviço. E ele adotava a ideia também de que tinha o que comer, estava bom. Tá? Então a fazenda toda ficou para ele, mas só uma pequena parte ele ia desenvolvendo ali a chamada agricultura de subsistência. Numa determinada localidade da fazenda, ele começou a pegar uns galhos de árvores, tecer esses galhos de modo a fazer uma parede, pegou barro, tampou os buracos entre os galhos e construiu a chamada casa de pau a pique, bem simples, bem pobre, bem desconfortável até de morar, mas é o que ele conseguiu fazer. Cobria com capim e estava ali o cantinho dele. Aí ele encontrou uma mulher também bastante trabalhadora, igual ele, que queria pôr a mão na massa e trabalhar. Tiveram um filho, 2 filhos, 3, 4, sempre ali plantando, colhendo alguma coisinha para a subsistência deles. Tinha lá suas galinhas, que de vez em quando sobrava algum ovo que eles trocavam por um sabonete, tá? Sobrava mais uns ovos, trocava por uma camisa, uma camiseta para as crianças, e assim a vida ia seguindo. Bom, inicialmente, 2 fazendas, e lembrem-se que isso se compara com o cérebro humano. 2 fazendas idênticas com pessoas que não tinham nenhuma experiência em cuidar dela. 30 anos depois, sabe aquela primeira fazenda que começou com o pessoal trabalhando, que reinvestia os ganhos? Se tornou uma fazenda lindíssima, com uma bela casa. Notem até os painéis de energia solar. Notem parece uma grande torre após a casa, que é um local para guardar materiais, trator. Belíssima ficou aquela fazenda. E a outra? Como era de se esperar, está aqui o agricultor, já idoso, com a enxadinha dela, lutando ali com a terra para plantar alguma coisinha para ter para comer. Quando nós colocamos aqui 30 anos, nós colocamos meio de propósito esse período, já pensando, por exemplo, na idade que uma pessoa, um adulto jovem teria. Porque essas fazendas equivalem ao nosso cérebro quando nós nascemos, ou seja, ele está limpinho de ideias, limpinho de conceitos, nenhuma conexão neural. E vai tudo ao longo dos anos de vida sendo acumulados. Tá? Nós podemos, neste momento de comparação da fazenda com o cérebro, citar uma frase de um neurocientista formado em Harvard, que ele disse o seguinte: o cérebro de uma pessoa próspera é diferente do cérebro de uma pessoa comum, sem resultados.
Na realidade, faltou uma palavrinha aqui, tá? A frase dele é: o cérebro de uma pessoa próspera é totalmente diferente do cérebro de uma pessoa comum. O que ele quer dizer com isso? Pensa em 30 anos de um ser humano, as centenas, milhares de conexões neurais, dos caminhos que se formaram. A diferença é muito grande. Quando desde pequena a pessoa já está conduzindo a vida de um determinado ritmo, essas conexões vão indo nesse ritmo. Quando ele coloca no automático, a prosperidade roda, porque ele sabe que vai delegar uma tarefa para esse, delegar uma tarefa para aquele, vai resolver isso, vai reinvestir e assim vai. A pessoa comum que quer fazer tudo sozinho e tem medo de tudo, também todos os caminhos dele estão assim. Então, quando vai o cérebro no piloto automático, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, não dá, não vai para frente. Por isso que essas duas fazendas é para mostrar um pouco, de forma até muito simples, toda a complexidade das conexões dentro do nosso cérebro. Aqui surge uma pergunta bem interessante. Será que dá para mudar? Ou seja, voltando, esse agricultor na agricultura de subsistência que sofreu ali 30 anos. Bom, ele não interfere na fazenda do irmão que está do lado, mas ele sabe que é desse jeito. Digamos que depois de 30 anos ele queira mudar. Será que dá? Claro que dá. Imagine literalmente uma fazenda. Tem só aqueles trilhos no meio do mato. Você consegue construir ali uma estrada? Consegue. Inclusive planejar aonde fazer essa estrada para que tenha um itinerário melhor. Você consegue ceder agricultores para trabalhar? Sim. Conforme o dinheiro que vai entrando vai melhorando? Sim. Claro que quando tiver 50 anos, a primeira fazenda vai estar muito melhor e ele vai estar alcançando algumas coisas por causa do tempo. Portanto, o nosso cérebro pode mudar. Se a pessoa é uma pessoa comum, já com o cérebro com ideias muito simples e meio paralisantes, ele pode fazer mudanças na sua forma de pensar. E existe um termo chamado neuroplasticidade, tá? Que é a construção infinita de novos caminhos neurais. Nesse ponto, a gente percebe que um computador jamais vai superar o cérebro humano. Talvez ele seja mais rápido, talvez tenha mais capacidade de memória, mas essa característica de formar novas conexões, isso não existe no computador. Ou num celular. Se você compra um celular de 128 GB, ele vai ter 108 GB a vida toda. Se você quer um de 256, você tem que comprar outro. Ou talvez trocar um chip de memória dentro, porque ele sozinho, ele não aumenta. O cérebro é como se fosse um celular de 16 GB que passou com o tempo automaticamente para um celular de 32, para 64, foi sempre aumentando memória e capacidade de processamento. Para terminar essa primeira parte falando sobre esse mundo maravilhoso do nosso cérebro, quero contar para vocês uma história contada pelo Mário Cortella, que é um famoso filósofo que ensina muita coisa valiosa sobre os relacionamentos humanos. Então vamos de novo a Era uma Vez. Olha a história, só que essa é uma história real. A primeira da Fazenda é uma ilustração. Aqui é algo real. Havia um garoto de 11 anos que morava no Havaí, um garoto pobre, criado pela sua avó. Certo dia, esse garoto, todo entusiasmado, chegou para a avó e falou: Vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. O que vocês acham que esta avó respondeu para o garoto? Levando-se em conta que a maioria das pessoas é bastante negativa e bastante paralisada para agir, talvez uma resposta seria algo do tipo: Deixa de ser besta, moleque. Você é pobre, você é negro e ainda por cima tem nome muçulmano. Você vai querer ser presidente dos Estados Unidos?
Procura alguma coisa mais útil para você fazer. Vai carpir o quintal de um vizinho para entrar um dinheirinho, ou vai buscar umas latinhas por aí para coletar reciclagem. Bom, talvez essa pudesse ser uma resposta, mas não foi a resposta que a avó verdadeiramente deu para esse garoto. Sabe qual foi essa resposta? Ela disse: "Vá em frente, você pode." E o garoto seguiu. 50 anos mais ou menos se passaram. Bom, esse garoto continuou negro? Continuou. Ele continuou pobre? Não, foi uma pessoa que prosperou muito. Ele continuou com o nome muçulmano? Continuou. Barack Obama, já presidente dos Estados Unidos. O ponto-chave desta história verdadeira, o ponto-chave dessa história é que, se a avó tivesse dado uma resposta negativa, podia ter como que encerrado um caminho de prosperidade na mente do garoto. Como ela deu uma resposta fortalecendo a convicção de que ele tinha, então, isso com certeza ajudou que aquele garoto seguisse nos seus planos com muito afinco. O mesmo pode ser feito conosco, e hoje, Dia das Crianças, podemos pensar também nos nossos filhos e fortalecer essas conexões neurais dentro da mente deles. Bom, tem alguém com áudio aberto? Se puder fechar, por favor, assim não fica saindo um ruído de fundo. Bom, nós vimos então, nessa primeira situação falando de neuroplasticidade, nós vimos ali 2 possíveis caminhos neurais. São muitos, mas nós vimos 2: os positivos, tá, e os negativos. O positivo, nós vamos pegar agora um aspecto relacionado a entender como funciona a mente das pessoas, não só a nossa, a de outras também, para que possamos fazer vendas. É a chamada neurovendas. Neurociência aplicada à área comercial. E depois, mais por final, nós vamos ver também alguns aspectos negativos que todos nós fazemos bem em analisar se isso acontece conosco e procurar mudar. Bom, começando a falar então da parte de neurovendas, entendendo como a mente funciona para que possamos vender a elas. Me responda uma coisa: por que as pessoas compram? Bom, elas compram motivadas por sentimento, emoção, vontade, desejo de ter as coisas. Normalmente as pessoas fazem assim: compram na emoção aquilo que elas desejam e depois justificam com a razão. Tá? E talvez até insistam em criar razões e justificativas para ter comprado algo que não vai ser nem um pouquinho útil, só que ela queria que comprasse. Então fica se justificando para dizer o porquê comprou. Na realidade, foi o momento de emoção que motivou a pessoa a adquirir um produto que talvez nunca sirva para nada. Portanto, o desejo é a chave da venda. Assim, com relação a um bom vendedor, quem é um bom vendedor? O bom vendedor é aquele que sabe despertar o desejo, a vontade do cliente pelo seu produto. Se nós formos estudar um pouquinho o cérebro humano, nós vamos ver que ele tem 3 divisões principais. Eu não vou entrar aqui em detalhes para não aprofundar na parte mais técnica, mas, por exemplo, tem uma parte do nosso cérebro bem lá no fundo, que é chamado cérebro reptiliano ou um cérebro primitivo, que é daqueles instintos mais, digamos assim, selvagens. É o lado mais bicho das pessoas, é mais de sobreviver. Então inclui ali aquela preocupação com ter o que comer, de se proteger, de se defender, talvez de proteger ali as suas crias, os seus filhotinhos. Uma segunda parte do cérebro humano é o cérebro límbico,
que envolve mais o lado emocional. E temos uma terceira parte, que é o córtex pré-frontal, que esse envolve o raciocínio e envolve até mesmo os próprios inibidores de comportamento, onde vão entrando as normas sociais e a pessoa vai, então, ali tendo talvez limitações de fazer as coisas. Eu acho que eu esqueci de pular os slides, né? Estou empolgado aqui em falar. Tá? Bom, quais seriam então esses desejos, assim, esses instintos primitivos que tem lá nas profundezas do nosso cérebro e que muitas vezes nos movem a comprar as coisas? Nós vamos ver cada um desses itens que estão aqui no desenho e até mesmo como algumas marcas utilizam para conseguir fazer as suas vendas. Por exemplo, um primeiro aspecto é o do desafio. Poder. Não. Começando. Isso. Poder lá no alto, desafio, então vamos pelo poder. As pessoas querem ter poder para fazer as coisas. E muitas vezes esse poder, por exemplo, aqueles cartões Black, quando a pessoa coloca, assim, entrega para a vendedora numa loja, ele entende com todo orgulho que eu sou poderoso para comprar, eu escolho o que eu quero, eu tenho poder sobre as situações e sobre a minha vida. Então, é um desejo primitivo que muitas vezes as marcas utilizam para fazer as suas vendas. Cada um desses desejos a gente pode pensar em nós mesmos. Será que eu, em algum momento do meu dia a dia, também quero sentir essa sensação de poder? E os meus clientes? Quando que eles vão sentir essa sensação de poder? Seguindo à frente, desafio. Tem muitas e muitas pessoas que gostam de ser desafiadas, desafiadas para mostrar: eu sou o vencedor, eu venço esse desafio para merecer respeito, para merecer atenção. Algumas marcas famosas, como por exemplo dos relógios Rolex, do automóvel Mercedes-Benz, eles transmitem esse desafio que as pessoas querem ter para demonstrar que são merecedoras de respeito, elas conseguem ter esta posição. Nós vamos ver nesses instintos primitivos que não existe uma pessoa que seja 100% um deles. Cada um de nós tem um percentual de cada um, e talvez eles se mesclem um pouquinho. Um outro instinto primitivo que muitas vezes grandes empresas utilizam: nós queremos ter prazer, nós queremos ter satisfação. E a Coca-Cola, por exemplo, quando ela traz a propaganda dela, ela traz justamente isso, trazer prazer, bem-estar, satisfação às pessoas. A Coca-Cola não fica falando que ela é o refrigerante mais gostoso do mundo, porque em geral a maioria das pessoas concorda que o refrigerante não é, que a Coca não é o refrigerante mais saboroso. Também está longe de ser o mais barato. Então, a propaganda dela é prazer e satisfação, satisfazendo um destes desejos das pessoas. Quando vamos conversando de cada um desses instintos primitivos, pense o seguinte: eu trabalho com o quê? Trabalho com tal produto. Tal produto satisfaz qual destes desejos primitivos do meu cliente? Então, é uma maneira de se identificar aonde pode usar esta informação. Outro instinto primitivo é o do controle, da previsibilidade. As pessoas gostam de ter as coisas ali na sua mão e estar controlando a situação. Tanto, já conheceu aquelas pessoas que quando chega em casa, pendura a chave da casa ali no cinto ou no bolso e fica andando dentro de casa o tempo todo com a chave?
Por que que a pessoa faz isso? A pessoa faz isso porque ela quer ter o controle da situação. Você pode até colocar a chave numa gaveta, mas ela quer ter a certeza que ela controla a situação. Várias marcas, grandes seguradoras, por exemplo, como a Porto Seguro, que é uma empresa na área de seguros de automóveis e outros ramos. O nome Porto Seguro transmite a ideia de que se você coloca teu veículo nessa companhia, ela está entre os melhores do mercado e que você pode realmente confiar que vai estar tudo sob o seu controle, inclusive se ocorrer um sinistro, um acidente, um roubo e algo assim. E o pessoal está chegando. Eu estou aqui com a tela com a apresentação dos slides, então eu só estou autorizando o pessoal a entrar. Um outro instinto primitivo, e notem especialmente este, tá? É o do pertencimento. As pessoas gostam de ter a sensação. Por gentileza, fechem o áudio de vocês para não ficar a conversa de vocês aparecendo de fundo na gravação, por favor. Tá, bom, voltando. Sensação de pertencimento. Tá um erro de escrita aqui. Que vergonha. Tá, todos nós gostamos de pertencer a um grupo. E algumas marcas exploram isso. Por exemplo, iPhone, os celulares, os equipamentos da Apple. Não se faz propaganda de um iPhone. Vocês já viram propaganda na televisão? Não tem. Você já viu por aí algum vendedor avulso tentando vender iPhone? Não tem. Por quê? É uma marca que se vende sozinha. As pessoas sabem que elas pertencem a um clube sofisticado de usuários do iPhone. Tá? E é por isso, então, que essa marca vai continuando. Naturalmente, o produto é um produto de primeira linha. Naturalmente, o produto é bom. Se dá um defeito, você tem rede de suporte para isso. Mas o principal daqui é pertencimento, estar pertencendo a um grupo, a uma tribo que vai te apoiar em todos os momentos. Harley Davidson é uma marca famosa de motocicletas que explora também esse conceito de tribo, em que aqueles que fazem parte do grupo de proprietários de uma Harley Davidson sabem que eles são um grupo seleto de condutores de motocicleta. O aspecto da segurança é algo bem marcante dentro dos instintos primitivos de uma pessoa. Por que é algo bem marcante? As pessoas sempre precisam procurar segurança para si mesmo e para a sua família. E a segurança, ela é muito mais do que só evitar ser assaltado. A pessoa quer ter segurança em todos os momentos da sua vida. A marca de automóveis Volvo, por exemplo, ela... É um pouquinho só... fechar aqui o um áudio para não ficar toda essa chiadeira de fundo. Muito obrigado pela compreensão. Espera aí. Tá, voltando no aspecto segurança. O automóvel Volvo, ele transmite para os seus usuários uma sensação de ser um veículo mais seguro do mundo. E realmente, quando se analisa, eu já trabalhei em seguradora e tem todos aqueles testes de impacto, e naqueles testes de impacto, o Volvo ele tem quase o dobro de segurança, ele tem, aliás, ele tem total segurança com o dobro de velocidade de impacto frontal de veículos populares. Então, por exemplo, um veículo como um Uno, como um Gol, veículos populares, num impacto frontal de 90 quilômetros por hora, até 100 quilômetros, tá? Nada acontece com as pernas dos ocupantes da frente. Se a pancada for a 120, 130, corre um pequeno risco
de ficarem com as pernas presas na ferragem. O Volvo, essa velocidade de impacto é de 160 e poucos quilômetros por hora, impacto frontal. Portanto, realmente é um veículo que, tecnicamente, ele é seguro e ele usa isso na propaganda dele. O aspecto de bancos. Quantos de nós se fala, eu vou abrir minha conta no banco XPTO? Que banco é esse? Você se sente mais seguro, talvez até pagando algumas taxinhas a mais, num grande banco como o Itaú, como o Bradesco, como o Banco do Brasil. As pessoas até falam, imagina se o Bradesco falir, que situação vai estar o Brasil? Por quê? Porque a ideia de pertencer a um grande banco dá segurança financeira às pessoas. Esse é um instinto que pode ser usado em vender a outros. Também no aspecto de liberdade. Hoje não, em toda a história, a humanidade quer ser livre para fazer o que deseja, quer ser livre para morar aonde quiser, para trabalhar com o que quer. A ideia de liberdade, em certo sentido, traz até uma certa ideia de rebeldia, ou seja, não obedecer nada a ninguém e fazer tudo que dá na telha. Tá? E algumas empresas exploram esta ideia que as pessoas querem ter de liberdade. Por exemplo, os grandes bancos de investimentos, como a XP, BTG e grandes outros, exploram muito o lado da liberdade financeira. E colocando na seguinte situação: se você tem liberdade financeira, você tem tudo o que você quer na sua vida. Você viaja para onde quiser, mora onde quiser, come o que quiser, aonde quiser. Então, são instintos primitivos que as pessoas acabam explorando, que as empresas exploram para fazerem as suas vendas. Mas um instinto primitivo que existe dentro de nós. Alguns é mais forte, o lado da descoberta, da exploração. Fala a verdade, qual de nós não gosta de uma novidade? Às vezes encontramos uma pessoa que a gente não vê há apenas alguns dias, e aí, quais as novidades? Realmente gostamos de coisas novas. Empresas como o Google explora esse lado. Tá? Que as pessoas vão ter ali tudo quanto é informação que queira. Sabe aquela história, o tio Google diz isso, ou dá um Google em tal coisa, para você ter a informação que você deseja. É claro que isso é gratuito no primeiro momento, mas em todo um conjunto de coisas que são depois atreladas. Você quis saber o preço de uma geladeira verde. Olha, por umas 2 semanas, toda hora que você está no celular vai aparecer geladeira verde para você. O Google ele vai explorar, de alguma maneira, essa sua curiosidade. Também uma outra empresa, a CVC, que é uma empresa de turismo, que com certeza faz um bom uso disso. Agora, aqui está um instinto primitivo muito forte, que é a preocupação com a família. Já ouviu aquelas frases do tipo: família é tudo para mim, família é tudo para uma pessoa. E realmente as pessoas levam isso bastante em consideração. Os sentimentos são muito fortes. Mesmo que dentro da família tenha alguém que vive te dando dor de cabeça, mas esse apego com família continua existindo. Quem que explora esse instinto primitivo das pessoas? Por exemplo, o mercado imobiliário, que quer colocar para as pessoas a ideia da casa própria para a família estar bem segura e confortável ali dentro. Ou então para você poder receber os seus familiares em datas como hoje ou em outras datas festivas. Também o aspecto de família, ele pode ser abordado propagandas de outra maneira. Por exemplo, talvez você esteja visto a Coca-Cola. Citamos de propósito este exemplo, porque a Coca ela explora o lado que nós falamos de prazer e satisfação, mas muitas vezes a imagem dela está ali uma família reunida. E se vão comer algo fora, uma pizza, um lanche, isso, aquilo,
Vão beber o que junto? Uma Coca-Cola, tá? É para dar prazer? Não tanto, mas é um sinal de que a família está reunida. Aqui vem um nome, é o penúltimo dos nossos penúltimo? É o último, dos nossos instintos primitivos. Transcendência, parece um negócio assim meio Corcunda de Notre Dame. Esse desejo de transcendência é de ser uma pessoa extraordinária, ser uma pessoa magistral, ser uma pessoa que se destaca, que se sobrepõe. Ela é a mais importante, ela é a melhor, ela tem orgulho de ser ela própria. Várias marcas de grande destaque, por exemplo, Montblanc, explora esse desejo nas pessoas. Louis Vuitton e outras. As pessoas que utilizam esses produtos são pessoas extraordinárias dentre a humanidade. Então, são bastante explorados todos esses desejos. Aí, o que nós podemos aprender disto? Tá? Entender a ideia de cada um deles e pensar na hora de uma apresentação o que eu vou explorar ao apresentar para o meu cliente. Lembra que nós falamos no começo que a venda ela depende, olhar vocês um pouquinho, eu estou aqui muito escondido através da apresentação de slides. O vendedor é aquele que sabe trazer os desejos à tona do seu cliente. Ele sabe fazer uso desses desejos profundos dele. Então, quando conhecemos esses instintos primitivos, fica muito mais fácil chegar até esses desejos das pessoas. Voltando aqui, tá? Nós vimos então a primeira situação envolvendo o uso da neurociência para poder vender, chegar até as emoções das pessoas. Agora, vamos ver uma segunda situação em que os caminhos neurais nos ajudam a sair do lugar e ter o resultado, que afinal de contas o tema dessa palestra, que todos foram convidados aqui, é sair do lugar. Então, vimos a respeito das vendas e como podemos ter uma ideia de chegar até os nossos clientes. Mas vamos ver um outro aspecto, já um aspecto negativo, limitações que nos impedem de ser produtivos ou podem até nos destruir em sentido emocional. Vamos falar da autossabotagem. Mas para entender primeiro o que é autossabotagem, vamos imaginar uma coisinha aqui. Vamos imaginar um veículo, tá? Mesmo quem não entenda de mecânica, facilmente vai pensar o seguinte: imagina que esse caninho aqui que está cortado, tá? É o cano do sistema de freios de um veículo. Em que situação uma pessoa normal vai cortar o sistema de freios do carro? Para ele falhar quando a pessoa mais precisa. Não é lógico, não é coerente que a pessoa faça isso, provocando um defeito no veículo que causará um acidente e talvez até a morte de alguém. Bom, não faz nenhum sentido colocar um defeito num carro, certo? Mas as pessoas acabam colocando defeitos na sua mente. Dê uma olhada, por exemplo, nessas frases aqui e talvez você se lembre de muitas pessoas terem dito coisas como: não posso, não consigo, não dá para fazer, não levo jeito, não aprendo as coisas, não faço nada certo, já estou velho demais para isso, tudo dá errado comigo. Ou seja, não, 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 não posso, não, 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 não dá, não, não. Uma pessoa que vive dizendo não, 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 o que ela está esperando conseguir? Ela está programando a mente para nada funcionar. Porque se, digamos, se surge a possibilidade de fazer determinada tarefa, a mente no automático diz: "Ah, eu não posso". Parou, pôs um ponto final e encerrou. Então isso acaba limitando a pessoa de oportunidades, porque o não posso, não consigo aparece na frente.
Inclusive, esta expressão "não consigo" é a campeã, é o que mais as pessoas acabam utilizando. Vamos ver algumas outras frases sabotadoras também. Nada dá certo para mim. Sabe aquela história de ó vida, ó azar, tudo dá errado? A pessoa está trabalhando de maneira que as coisas está trabalhando a mente de maneira que as coisas não funcionem, não deem certo, tá. Outra expressão, que não é só os mais idosos que falam não, não é só o vovô que fala isso não: "Estou velho demais para isso", tá. A pessoa, ela pode aprender ao longo de toda a sua vida, e talvez pelo fato de não se esforçar em aprender, é que se desenvolva alguns problemas de sanidade mental com as pessoas mais idosas. O fato é que, mesmo pessoas de 60, 70 anos podem, por exemplo, estudar um idioma como chinês, japonês, hebraico e aprendê-lo muito bem. Ou então, quantas e quantas pessoas idosas fizeram uma faculdade? Porque quando eram jovens, há 40 anos atrás, não tinham a oportunidade, era caro demais, era difícil demais fazer uma faculdade, mas eles queriam. Passou-se o tempo, criaram suas famílias e havia, inclusive, há um certo tempo atrás, planos de saúde de estagiários idosos acima de 60 anos, porque havia um grupo de pessoas já da terceira idade que estava se formando na faculdade pelo gosto, pelo prazer de estudar e aprender. Portanto, tira a ideia de que está velho demais para alguma coisa. A pessoa precisa parar com uma ação, mas por exemplo, a pessoa quer parar de comer açúcar, quer parar de comer gordura, quer parar de fumar, quer parar alguma coisa que prejudica ela, mas acaba sempre achando uma desculpa para fazer uma última vez, tá? E essa última vez nunca é a última, é a história do só hoje. Pensa, a pessoa sabe que o açúcar é prejudicial, ela quer, parar. Quando chega em casa depois de um dia esgotante de trabalho, olha o que está esperando a pessoa em casa: um pudim de leite. E a pessoa pensa então: "Só hoje". Aí amanhã, quando chega em casa, tem um brigadeiro. "Ah, eu mereço, só hoje". E no outro dia tem mais outra coisa, e aí vai a pessoa se enganando a si própria e vai continuando com algo que ela sabe que precisaria parar. E a irmã gêmea do só hoje, amanhã eu faço. Amanhã quando? Chega amanhã, ele diz amanhã eu faço. Chega outro dia, ah, amanhã eu faço. E vai deixando, é a famosa procrastinação que vai deixando as coisas para depois, até que percebe que já é tarde demais e que não adianta, ele perdeu uma oportunidade, porque ficou deixando para amanhã, amanhã e amanhã e amanhã. Agora, aqui tem uma frase que existe na língua portuguesa e que tem idiomas que não existe. Eu acho. Conhece a pessoa que gosta de falar: "Eu acho isso, eu acho aquilo"? Não tem que achar nada, tem que pesquisar os fatos, tem que analisar e ter uma opinião. O achismo, ele é uma coisa que, a pessoa, digamos assim, não sabe todos os fatos, existem lacunas, e a pessoa completa isso com a própria imaginação. Espera aí, completa com a imaginação? É. É isso que é o tradicional "eu acho". Ela completa com a imaginação e claro que não é verdadeira aquele assunto, tá, aquela conclusão que a pessoa chegou. Também tem o pessoal do "e se", "e se", "e se". Sabe aquela pessoa que acha um problema para cada solução que você quer trazer? Tem muitas por aí. Muitas, muitas, muitas pessoas por aí que são assim, que elas, parece que são fábricas de problemas. Por quê? Porque as conexões neurais no cérebro dessa pessoa foram criadas para procurar problema.
E se chover? E se cair um raio no prédio do lado? E se furar o pneu do trem? E se acabar a gasolina do metrô? E se? Vai inventando os problemas. Ao invés de pôr em prática soluções, fica criando mais problemas ainda. Está aqui algo que a gente pode pensar em nós mesmos, tá? Mas acontece muitas vezes com os nossos clientes. Mas pensando em nós mesmos, né? A ideia do não tenho dinheiro é algo que paralisa a pessoa, porque ele não pensa em alternativas. Normalmente, nos nossos clientes, quando ele diz que não tem dinheiro, ele está escondendo um outro motivo que vale a pena a gente sondar e ir atrás. Mas no nosso caso, muitas vezes ele bota um ponto final em algo que poderia se pensar numa maneira de seguir em frente. Bom, vimos aqui várias frases negativas, várias frases que são prejudiciais para nós e que a nossa mente vai ficando travada, e talvez seja alguma dessas que alguém começou um empreendimento ou quer começar um empreendimento e acaba não indo para frente. Bom, ao invés de usar essas frases, a pessoa pode passar a usar frases construtivas, adotando uma nova mentalidade. Sabe quando nós falamos ali em mudar um caminho neural? O automático é: eu não sei, eu não consigo. Para, para e começa a procurar uma solução para mudar isto. Por exemplo, quando vier na sua mente, não posso, corrija imediatamente, de forma consciente, o teu pensamento. Ao invés de dizer não posso, diga o que fazer para poder tal coisa. Se vier o não consigo, como posso alcançar tal coisa? Como conseguir tal coisa? Se vier a ideia, não dá para fazer, como fazer? O que tem que ser mudado para que consiga fazer? Ah, eu não levo jeito. Bom, eu posso desenvolver essa habilidade. Hoje eu não tenho jeito para tal coisa, mas eu posso desenvolver essa habilidade. Eu não aprendo as coisas. Ao invés de dizer que não aprende, que está velho demais para aprender, pense: estudarei com mais foco para aprender isto ou aquilo, tá? Ao invés daquelas frases: não faço nada certo, tudo dá errado comigo, pense assim: falhei em algumas coisas, outras deram certo. Agora é caprichar com atenção para conseguir fazer direito. Ou, se a pessoa pensar: já estou velho demais para isso, substitua esse pensamento por algo do tipo: que eu já tenho bastante experiência na vida e com certeza posso alcançar mais um êxito, mais uma façanha. O não ter dinheiro. Sempre que vier na tua mente: eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo, troque o pensamento e diga: o que fazer para conseguir o dinheiro necessário? Afinal, já ouviram essa frase aqui? Ela é muito antiga, mas continua tão verdadeira. Quando alguém quer, arruma um jeito. Quando não quer, arruma uma desculpa. É o caso do dinheiro. A pessoa não quer um determinado produto, fica arrumando desculpa, como do tipo não tem dinheiro. Porque quando ele quer, quando na realidade ele percebeu o quanto é útil para ele um produto, a transformação que vai causar, ele pode, então, conseguir de alguma maneira o dinheiro necessário. Vamos recapitular? Vimos aqui duas situações envolvendo caminhos neurais: caminhos positivos, que podem ser explorados para vender, e vimos caminhos negativos, que podem destruir o emocional, destruir os planos de uma pessoa. Bom, qual o desafio que vamos propor aqui para vocês, então? O tema dessa palestra é sair do lugar e ter resultados. Então, o desafio é sair do lugar como? Como conseguir fazer isto? Nós não foi à toa que nós vimos um dos instintos primitivos, que é de fazer parte de uma tribo ou de um grupo. Porque realmente, quando participamos de um grupo
com afinco em determinado trabalho, aquilo nos facilita muito os resultados. Assim como, por exemplo, aquele fazendeiro que teve seus colaboradores, foi fundamental ter aqueles colaboradores para ele ter uma fazenda linda como ele tinha. Ou seja, precisamos fazer parte de um grupo. Nesse sentido, então, eu quero convidar todos vocês a fazer parte de um grupo também, em que vamos usar a neurociência a nosso favor. Neste grupo, nós vamos analisar um a um vários temas, mas não só uma análise. Por exemplo, agora no mês de novembro, vai ser uma continuação mais detalhada do que a gente viu hoje aqui. Desperte a vontade do seu cliente, para que possamos ser bons vendedores e conseguir vender para os seus instintos primitivos. Tá? Então, nesse mês de novembro, primeira semana, a gente tem uma aula pelo Zoom, que vai ser mais extensa do que agora, tá? Que é 1 hora de uma palestra, de uma apresentação. Mas uma aula vai ser pelo menos umas 2 a 3 horas de aula, tanto da teoria, quanto apresentar também atividades práticas para conseguirmos desenvolver essa habilidade. Ainda no mês de novembro, na terceira semana aproximadamente, um outro encontro pelo Zoom, que é corrigir a lição de casa. Na primeira aula foi apresentado vários exercícios para se fazer, e agora então vai se corrigir, ou seja, vai se conversar ali do que foi feito para que se consiga desenvolver essa habilidade de despertar a vontade do cliente. Esse é um exemplo mais detalhado de novembro, mas dezembro também um outro tema bem interessante, como influenciar pessoas no mesmo padrão. Primeira semana, uma aula pelo Zoom e apresentação de atividades. Terceira semana, corrige. Tá? E janeiro, 1000 soluções na sua mente, ou seja, a criatividade a 1000 por hora. E assim vai, cada mês é um desses assuntos bem interessante para usarmos a neurociência a nosso favor. Quero contar com todos vocês nessas aulas e nessas atividades para que cada um de nós desenvolva estas habilidades. E para poder participar disso, eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp um link, que vocês vão se inscrever nessas atividades. Tem aqui uma descrição de como é. Aqui tem, então, o valor dela, que é um valor simbólico, R$ 49,80 por mês. É uma assinatura de curso online para que possa ter acesso a todas essas atividades que nós vimos aqui. Depois que a gente terminar de conversar aqui, eu coloco o link e sintam-se à vontade em se inscrever, e quero ter todos vocês juntos, realmente conosco, ao longo de um ano todinho, usando a neurociência para desenvolver muitas habilidades, tá? Então, nós nos encontramos na primeira semana de novembro. Eu conto com todos vocês até lá. Eu vou agora desligar aqui a gravação e o que tinha para apresentar para vocês foi apresentado.